Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu sinceramente espero que esteja tudo bem contigo. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. E para quem achava que o canal tinha morrido, não morreu. Não morreu. O que acontece é que tem hora na vida que é importante você tomar uma certa distância dos problemas. Primeiro porque os problemas não se resolvem rapidamente, né? Eles demoram um tempo para se resolver ou para se complicar de vez. E ficar falando todo dia a mesma coisa, né? Eu acho uma coisa tão chata isso, então eu prefiro me calar, prefiro ficar um pouco longe, observando, dar, como eu disse, dar tempo ao tempo e esperar que com essa necessária distância, com esse necessário distanciamento em relação à rotina, né, a gente às vezes consiga perceber coisas que quem está no calor do dia a dia, fazendo vídeo dia a dia e tal, não vai perceber. Então, assim, é interessante porque a primeira coisa que eu quero comentar com você não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com finanças, não tem a ver com nada. Tem a ver com o seguinte: vivemos numa ditadura, o Brasil hoje vive numa ditadura, e curiosamente, não tem um artista fazendo música de protesto sobre isso. Você já reparou? Interessante, né? Não tem um. Ninguém. Ninguém. Todos amigos do regime. Pessoas estão sendo presas sem, sem o devido processo legal. Virou moda falar, prende, prende esse, prende aquele, prende o outro, prende, prende, prende. Virou moda. Reparou que virou moda? Todo mundo quer ver todo mundo preso agora. E boa parte das pessoas realmente acaba sendo bem sucedida nesse seu intento. Né? Tem sim muita gente que está presa sem ter feito absolutamente nada de errado. Nada. Simplesmente porque existe uma tal de democracia que foi ferida. O cara usa aquele velho truque, velho, né? De defender a democracia, mas no fundo ele é a democracia, então ele está se defendendo. É só isso. É um canalha, basicamente, né? Então, o primeiro ponto que chama a minha atenção é esse: nós vivemos numa ditadura, num regime de exceção, e não tem um cantor fazendo música de protesto sobre isso, não tem um pintor fazendo um quadro a respeito desse assunto, não tem um autor de romance, não tem um literato produzindo um livro sobre isso. Ninguém. Ninguém. Todos estão adorando o que está se passando. Então, lembre-se disso, porque no futuro, um dia o chicote troca de mãos. Sempre troca. A história humana é feita assim. Hã? Onde é que está a Babilônia? Sumiu. Então, se até a Babilônia, se até o Império Romano foram para as cucuias, é evidente que o petismo também um dia vai para as cucuias com todos os seus ratos juntos. Então lembre-se bem disso, porque um dia essa gente vai voltar e vai chorar no seu cangote. Ai, porque a democracia tal. Aí você manda tomar no cu. Ela vai tomar no cu, filha da puta, vai pro inferno. Vai pra puta que te pariu. Faça assim pra ele. Porque na hora em que o calo apertou, ele aplaudiu a ditadura. Quer dizer, é como dizia o Olavo. Não é que esses caras são contra a ditadura. Eles são contra a ditadura quando a ditadura não são eles. Eles são contra a censura quando o censurador não são eles. Aí eles são contra. Então o cara que não tem princípio, ele não tem caráter, ele não tem uma característica que o define como ser humano, portanto ele não tem caráter. Então não merece ser ouvido, não merece ser considerado como gente, na verdade. Ponto. Feita essa primeira consideração, que nem é de natureza econômica, como eu disse, quero falar um pouco
sobre economia. E acho que é muito claro a essa altura do campeonato, né? Embora este aqui não seja um canal que tem o propósito de vender investimentos, né? Não estou aqui para isso, não ganho para isso, né? Aliás, estou aqui porque gosto, basicamente, não porque ganho algo com, mas acho que é muito claro que nesta altura do jogo, assim, venda sua casa, sua mãe, sua filha, sua esposa, seu irmão, seu pai, seu tio, seu cachorro, periquito, papagaio e compre tudo em dólar. Não tem absolutamente nada a fazer além disso. Nada. Você vai. Nós já estamos numa situação sem liberdade, quer dizer, a falta de liberdade ela amplifica a pobreza. A pobreza é uma consequência natural. E em meio a todas as asneiras que estão sendo feitas pelo governo, você tem um aumento injustificável de impostos. Esse aumento, o governo está com uma sanha arrecadatória infinita, e isso não vai fazer com que as contas públicas melhorem, pelo contrário, as pessoas só vão sonegar ainda mais, e tem mais é que sonegar mesmo, certo? Porque não vá você ser o trouxa que vai engordar o leão. Não seja trouxa, tá? Então, as pessoas estão certas, sim. Sonegar a legítima defesa, no caso do Brasil. E, basicamente, o tiro vai sair pela culatra. Quer dizer, o governo vai gastar por conta, contando que vai arrecadar. Ele não vai arrecadar. Primeiro porque, como eu disse, as pessoas por legítima defesa vão sonegar, com razão. E, em segundo lugar, mesmo os trouxas que querem pagar, vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro. Né? Mesmo você sendo um estúpido que quer pagar imposto para esse bando de bandido, ainda assim vai chegar uma hora que você não vai ter como. Ou vai pagar muito pouco. Por quê? Porque você não ganha. Por quê? Porque, porra, é um inimigo da economia de mercado. O cara é o inimigo da economia de mercado. Então, é óbvio que tudo que ele faz é contra a economia de mercado. Então, é uma coisa de louco, né? O cara age contra a economia de mercado e aí ele espera que haja riqueza para ele poder tributar. É só sendo um petista mesmo para acreditar numa imbecilidade desse nível, né? Então, as contas públicas, evidentemente, só vão piorar. Nós estamos num ano e pouco de governo Lula, né? Ninguém se toca de que está sendo. Todo mundo disfarça, né? Fala, não, não é bem assim, a culpa é do Bolsonaro. A culpa ainda é do Bolsonaro, né? Depois de um ano e meio quase de governo desse marginal, do ex-presidiário e do Lula. A culpa de tudo ainda é do Bolsonaro. Então, assim, a pessoa não quer entender. Portanto, você segura a peruca que o negócio vai ser muito feio. É o que eu falei, se tem uma coisa que vai dar dinheiro nesse governo, é dólar. Acabou. Não monte empresa, não compre ações, nada, nada. Não seja louco, não seja irresponsável, não seja burro de engordar o leão. Porque o recado está muito claro. Se alguém tinha alguma dúvida, que não a tenha mais. Porque mais claro do que o que a gente está vendo e ouvindo é impossível. Desculpa, só se você for petista você não vai entender. Tá? Então, fica a dica, tá bom? Eu pretendo não sumir tanto assim, mas também assim, não prometo para você que, enfim, que vamos retomar aqui um ritmo mais acelerado, porque, como falei, parece que não tem muito o que dizer, né? De tempos em tempos a gente pode até falar algo interessante, mas na rotina, no dia a dia, as coisas mudam muito lentamente. Mas, apesar disso, se houver algo interessante, eu dou as caras por aqui, tá bom? Se cuida, cuide bem do seu dinheiro, mantenha-se lúcido. Lembre-se que um dia você vai apontar o dedo para a cara do pessoal do banquinho do violão. Onde estavam os senhores na época em que todo mundo era preso arbitrariamente? Lembre-se disso. Não deixe essa conta passar batida, tá bom? E nos falamos por aí. Ou melhor, por aqui, né? Certo? Boa sexta para você. Até mais.